Tira o Wi-Fi aí. Vai tá do outro lado. Muito boa tarde, galera! Seja muito bem-vindo ao DS Sport. Hoje é sexta-feira, dia de festejar e também dia de futebol. Hoje, como todos os programas, vamos falar do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. E aqui comigo na mesa eu tenho meus amigos jornalistas Fernando Barreto, que está ali na ponta, e Isabelle Santini, que está aqui, ó, ao meu lado. E antes de começar a conversa, falar sobre os clubes paulistas, os jogos da rodada anterior e dessa rodada que vai acontecer nesse final de semana, eu queria já soltar a enquete no ar e queria que vocês comentassem, né, no Facebook. O Corinthians tem chance de vencer o Flamengo? Isso eu vou perguntar para os dois aqui, que eu quero saber a opinião deles, porque vai ser um jogo muito importante para o Corinthians. Para o Flamengo não, também, né, já que é o líder e não quer deixar o Palmeiras chegar aí junto, né? Então vai ser bem interessante essa enquete, que também está sendo feita no Instagram do Diário de Suzano. Então vocês podem responder aqui na própria live do Facebook se o Corinthians tem chance, sim ou não, de vencer o Flamengo lá no Maracanã. Bom, para começar o programa de hoje, eu queria já falando do Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras, né? Sim. O Palmeiras que ganhou do São Paulo, fez 3-0 lá no Allianz Parque, amassou o São Paulo, com gols do Bruno Henrique, do Felipe Melo de cabeça e também do Gustavo Scarpa no segundo tempo, num contra-ataque mortal. Fernando, pra mim, o que você achou daquele jogo? Fala pra mim. Então, a minha opinião é que já o São Paulo já é freguês do Palmeiras no Allianz. Nossa, cutucou, hein? Cutucou Não, mas a torcida São Paulina vai ficar brava aqui. Não tem que ficar brava. Acontece, são fases. O São Paulo vem numa certa melhora aí nos últimos jogos. Mas sim, clássico é clássico. Clássico independente de estar em boa fase ou em má fase. 50% de chance. Né? Você não tem superioridade para um lado num clássico. Sim, sim. E o Choque Rei foi um jogão. Acho que o começo de jogo foi até meio que, digamos assim, igual. E aí o Palmeiras começou a se impor e já fez aquele gol com o Bruno Henrique. Depois já fez mais um com o Felipe Melo, que foi ali que eu acho que já deu uma certa sacramentada. E contou também com uma noite inspirada, né? Do Dudu. O Davidson não fez gol, mas também teve participação importante nos gols, né? Sim. E Isabelle, eu queria que você comentasse aqui pra gente uma opinião. O Fernando também pode comentar, eu também posso, né? Por que o São Paulo tem tanta dificuldade de vencer o Palmeiras lá no Allianz Parque? Foram 8 jogos, 7 vitórias do Palmeiras e apenas um empate. É um problema, né? Sim, com certeza. Bom, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde aqui pra vocês também. E eu concordo com o Fernando, né? O Choque Rei foi um jogão aí. Acho que foi a melhor partida do Mano Menezes até agora sob comando do Palmeiras. Verdade. E sim, existe essa dificuldade do São Paulo ganhar do Palmeiras lá no Allianz Parque. Os números, né, que você trouxe mostram isso. Então, assim, eu acho que o técnico Fernando Diniz faz um bom trabalho no São Paulo, né? O São Paulo vem melhorando, ele prioriza aquela troca de passes, né? Só que o São Paulo contra o Palmeiras oscila muito, não consegue criar, não consegue atacar. Então, o São Paulo foi mal demais, sim, contra o Palmeiras. Acho que o que o técnico Fernando Diniz tem que fazer é, tentar arrumar uma alternativa, né? Usar melhor os jogadores, tentar explorar melhor o elenco que ele tem, né? Porque o São Paulo tem um time bom, contratou agora grandes jogadores como Daniel Alves, Juan Fran, enfim. Só que ele ainda não achou uma posição certa para eles, né? Que a gente até tava comentando. Então, o que eu acho que ele tem que fazer é ele explorar mais os jogadores que ele tem para o São Paulo poder melhorar o desempenho contra o Palmeiras, enfim, contra os outros times. Mas é um fato, uma realidade que o São Paulo não consegue vencer o Palmeiras dentro do Allianz Parque. A torcida gosta, né? Zoa, fala que é freguês e tal. Mas eu queria destacar bem a atuação do Palmeiras, né? O Dudu, que perdeu um gol. Perdeu, né? Era pra ter sido mais de 3-0, né? São Paulo falhou muito, jogou mal demais. E eu queria destacar aqui a bela atuação do Palmeiras. Jogou muito bem e mostra que tá
ainda viva, né, a briga pelo título. Agora tá a 8 pontos, né, do Flamengo. O Flamengo empatou contra o Goiás. O Goiás ontem, né? E o Palmeiras vai ter que torcer pro Corinthians agora, né, nesse jogo aí. O Flamengo não encara times fáceis, né, vai encarar o Corinthians e depois Grêmio, Santos também. fora de o casa, né? Palmeiras, o próprio Palmeiras, no, né? No Allianz também, né? Então, eu acho que essa disputa ainda... Acho que ainda tá viva. Tá né? viva e ainda mais, assim... O Corinthians, já a gente vai falar melhor do Corinthians, Sim. mas mesmo que o Corinthians ele tenha perdido do CSA, tenha perdido do Cruzeiro em casa, tem esses resultados positivos, tá no jejum, né, de vitórias, né, mas é um time grande, não pode descartar também, porque o CSA também, o Flamengo ganhou de 1-0 só no Maracanã. Exatamente. Então, assim, pode acontecer de uma Pode zebra, tudo, o Corinthians né? tá numa fase, ganhar do Flamengo, que eu não acho que é impossível. E pode acontecer de ficar 5 pontos e o Palmeiras vencer, aproveitar. Que é engraçado, o Palmeiras vai torcer pelo Exato. Corinthians. Então, Até o que e caso isso aconteça e o Palmeiras vence até lá, quando for o confronto Palmeiras e Flamengo, vai estar 5 pontos. Isso vai se o ser Flamengo bem decisivo, não tropeçar né? com o Grêmio Sim, também. Exatamente. Então pode ser tudo que aconteça. Pode ser que aconteça tudo. Aí o Palmeiras também chegue firme aí. Mas vamos ver, né? O que você achou do jogo? Você que tava lá, como que foi a atmosfera do estádio? Na verdade, desde o começo, o Palmeiras mostrou muita superioridade ao São Paulo, né? Sim. O São Paulo ele veio com um time jovem, com o Igor Gomes, veio com o Antony. Só que eu acredito que o São Paulo tava sem meio campo, perdeu o meio campo, sabe? Não tinha, o Palmeiras dominou aquele setor ali, então fazia o que queria, que defendia quando tinha que defender, administrava, né, a partida, porque não deixou o São Paulo basicamente chegar. O São Paulo só teve chutes de fora da área, só porque não conseguia infiltrar. E o Palmeiras, quando queria atacar, ele atacava. Então foi um jogo assim muito controlado, bem controlado pelo Palmeiras. Com certeza. E o Palmeiras foi muito superior. Falando do Palmeiras, pra gente finalizar aqui, o Luiz Adriano, ele voltou aos treinos do Palmeiras ontem, né, quinta-feira, e pode retornar ao time diante do Ceará, né? O Daverson que estava vindo como titular no lugar dele. Então o Luiz Adriano pode ser uma novidade aí para esse jogo contra o Ceará no sábado, né? Sábado, isso, às 19 horas no Allianz Parque. O Luiz Adriano ele tá recuperado de uma lesão muscular. Então é bem provável que ele venha como titular no Daverson. Agora vamos falar, já que a gente está emendando aí o assunto, São Paulo, né? O São Paulo perdeu de 3-0. Tinha vencido o Atlético Mineiro 2-0 em casa, venceu o Avaí 1-0, tava convencendo a torcida, tava com aquele jogo que a gente conversou há um tempo atrás, que muito toque de bola, mas contra o Atlético Mineiro mostrou que mostrou aquela efetividade, aquela objetividade que a gente estava pedindo nas finalizações, mas que o Palmeiras falhou, né? E o que esperar do São Paulo para esse jogo contra a Chapecoense? Exatamente, fora de casa. Bom, a Chapecoense, ela tenta se recuperar, né? Ela venceu o último jogo contra o Galo fora de casa. Contra o Galo fora de casa, né? A gente até tá comentando também da atuação do empenho do Galo aí. Então a Chapecoense, ela tenta se manter viva, tenta permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, como vai jogar em casa, vai jogar contra o São Paulo, mostrou sim que tem garra, que tem força pra ganhar do São Paulo, empatou, né? Com certeza. Com o Cruzeiro outro dia, né? Então, venceu do Galo, né? Enfim. Então acho que o São Paulo tem que tomar cuidado, né? Porque tem que sim mostrar que quer realmente ir pra Libertadores, tá na quarta posição aí, tá indo pra Libertadores por enquanto. Então o técnico Fernando Diniz tem que saber trabalhar mais isso, né? A gente tava falando do Daniel Alves, e acho que são 12 ou 13 jogos que ele já está no São Paulo, e ele marcou apenas um gol. E o Daniel Alves, ele é um jogador, assim, incrível, né? Um dos maiores jogadores, tem aí 40 títulos na carreira. É um dos mais experientes, deve estar mais experientes, aqui no Brasil. Sim, nossa, pra mim ele é o melhor, assim. E ele não soube mostrar ainda o tanto de capacidade que ele tem, o tanto de bola que ele joga no São Paulo. Sim. Então, acho que quando ele começar a jogar bola, aí o São Paulo vai, pra frente. E acho que o Fernando Diniz tem que saber trabalhar mais ele, não só ele, mas o elenco como geral, mas ele é uma peça assim isso que eu ia perguntar agora, será que ele não está rendendo porque não estão sabendo usá-lo? Exatamente, eu acho que é isso mesmo, Fernando, não acharam uma posição pra ele ainda, né, que ele, às vezes ele é meia, às vezes ele é lateral, então tá meio vago ainda, né? Exatamente, ele foi de lateral, né, esse último jogo contra o Palmeiras, mas eu vi que ele saiu bastante, assim, pra ajudar o meio também ali, deixando até uns espaços ali, até mesmo pro próprio Dudu, que tava naquela ponta onde ele tava.
E acho que prejudicou um pouquinho o São Paulo Sim. ali, nesse momento. O São Paulo, como o Palmeiras, que pode ter a novidade do Luiz Adriano, que voltou aos treinos, o São Paulo pode se reforçar com o Lisieiro, né? O elenco se representou após a derrota para o Palmeiras na quinta-feira, também ontem, no CT da Barra Funda. E o volante Lisieiro e o atacante Pablo foram a campo e fizeram trabalhos físicos. Só que o Pablo, ele segue fora ainda, porque Sim. O caso dele é um pouco mais sério. Até trazer essa questão também do Pablo, que faz a falta pro time de São Sim, Paulo, né? o Pablo... Ó, pra você ter noção, o Pablo nem jogou muito, é artilheiro do São Sim, Paulo na temporada. exatamente. Como pode Como isso? pode, né? Então Não- isso vê que o São Paulo ainda Exato. não achou um elenco assim pra Um ir centroavante pra frente, né? também, centroavante. né? Aham. Por mais que Então- tenha Victor Bueno, Sim, já tem um Raniel, elenco jogadores muito bom, São importantes, mas não tem um cara igual o Pablo, vamos dizer, igual o Que fazia Guerreiro, diferença, né? o Sim. Fred no Cruzeiro. E então o Lisieiro, ele pode ser uma opção pro Fernando Diniz contra a Chapecoense fora de casa, lá na Arena Condá. E outra coisa, outra novidade do São Paulo é que o Diniz, ele usou conversas e vídeos para melhorar a questão emocional do São Paulo, já que perdeu de 3-0, né? Eu tava lá no jogo, fiquei lá na zona mista depois do jogo e percebi muito, mas muito mesmo, que os jogadores ficaram muito abalados com a derrota. Não quiseram falar com a Não quiseram imprensa. falar, né? O único que quis falar foi o Anthony, eu acho, Victor Bueno. Mas assim, o resto do elenco tudo quieto, cabisbaixo. Então, essa questão do Diniz usar vídeos para melhorar a questão emocional do São Paulo é muito importante. Sim. Como vocês enxergam isso também? Pode falar. Pode falar, você. Não, pode falar. Pode falar? Lucas, ele tem que tentar uma alternativa, né? Tem que tentar achar um caminho pra melhorar também a autoestima dos jogadores, né? Porque é importante, né? E são 2 Porque dias só de atrapalha. preparação, né? Sim, Porque exatamente. jogou Já na enfrenta quarta, de novo, já enfrenta agora a Chapecoense. Então, os jogadores meio que não tem tanto tempo pra assimilar, assim. Foi uma derrota, assim, 3-0, né? E não foi só a derrota, 3-0. Era pra ter sido mais, como a gente comentou aqui. O Palmeiras foi muito superior. Então, o jogador, ele fica abalado. Pô, você vai pra um jogo, vai enfrentar o Palmeiras. Pô, um choque rei. É um clássico, né? Sempre pega fogo. Igual Todo o mundo vídeo, quer né? ganhar. Todo mundo quer ganhar. Então, o São Paulo vai com uma Exatamente. expectativa. E aí perde 3-0, não joga bem. Não cria chances de gol, sabe? Não finaliza, não consegue achar um espaço pra atacar, pra, enfim, ameaçar o Palmeiras, né? Então o jogador fica abalado e o técnico Fernando Diniz tem que prestar apoio aos jogadores, né? Então acho que esse é o momento do elenco se unir e tentar aí buscar os melhores resultados. E eu gosto bastante do técnico, admiro a postura dele. E eu acho isso bem legal. Sim. Agora vamos pular agora pro Santos. O Santos que ganhou ontem do Bahia na Vila Belmiro, placar magro, né? De 1-0, gol de pênalti. Teve uma confusãozinha lá. Uma né? confusão também. Aproveita, Fernando, já fala aí. Comenta dessa confusão. Então, aí. na verdade, ficou. Eu confesso que eu não sei exatamente o que aconteceu ali. Se você, O se São você- Paulo e o torcedor. eu não sei o que foi o motivo da discussão, sabe? Assim, a gente não pode. Também que a gente não tava lá, mas assim, é importante destacar porque assim. Fica feio, né, pra um técnico. Fica, acho que fica. Mesmo que o Sim. torcedor. Todo torcedor tem direito, né, de reclamar, tem direito de cobrar, enfim, de torcer tudo. Mas assim, eu acho que foi até feio pra um técnico discutir, né, com um torcedor. né? Fica Sim. naquele, não acho que não precisa disso. Mostra também que ele tá. Mostra que ele tá se importando. Não que ele não deva se importar, mas mostra que ele tá. E venceu o jogo, né? É, dando ibola, Sabe? essas Tá coisas, jogando né? bem, é o terceiro colocado. Não tem pra que isso, né? Não tem Não tem, motivo. realmente. Então, mas aí qual foi o motivo também da pessoa, do torcedor ter. Exato. Qual que foi o motivo do torcedor? Então, não. Não se sabe exatamente. Não né? se sabe, Mas enfim, o Santos, agora vamos falar da bola mesmo, né? Sem Pituca, Victor Ferraz, o lateral, e Derlis, o Santos treinou, ele já começou a preparação para encarar o Botafogo, né, no domingo. E, bom, o jogo é aqui na Vila Belmiro, mais uma vez. Mais uma vez em casa. O Santos, mais uma vez em casa, é forte, o Santos em casa vence as partidas bem, né? O Bahia é um time forte que encarou ontem. E o que vocês esperam do Botafogo? Eu acredito que vai ser uma goleada, porque o Botafogo tá muito fraco. O Botafogo, eu não sei o que acontece com o Botafogo, desde aquela época que o Sidorf jogar no Botafogo, Sim, né? não vai pra frente, não tem, eu não... Não, o Eu Santos não sempre Só vai entendo. uma ganhar. coisa desse jogo do Santos e Bahia, que teve um gol do Bahia, né? Que foi anulado pelo Sim. VAR, né? Teve Aham. um gol que foi anulado.
Mas sobre o Santos e Botafogo, também acho que vai ser acho que o Santos se não não vai ter for uma tanta goleada, dificuldade, vai né? ser vitória fácil. Assim, contra... Eu acho que o Contra o Santos não vai Botafogo. encarar muita dificuldade diante do Botafogo, não. Vai jogar em casa, Vila Belmiro, Sim. tá acostumado, né? Também sonha ali junto com o Palmeiras, né? Assim, tudo bem que não tem tantas... Eu acho tem que se o terceira Palmeiras já tá um posição, pouco né? longe, né? A o gente Santos sabe tá que acredita, mais, Mas a gente sabe que o pessoal acredita no título ainda, mesmo falando que não. E, bom, pessoal, antes da gente continuar aqui para falar do Corinthians, que é o próximo time que a gente vai comentar, eu queria que vocês comentassem, respondessem a nossa enquete. Se o Corinthians tem chance de vencer o Flamengo no Maracanã, nessa próxima rodada do Brasileiro. Bom, Fernando, tem uma parcial aí da enquete no Instagram? A maioria aqui acha que o Corinthians não vence, não. A maioria 86% aqui, não. 86 acredita que não vai vencer e 14% acha que vai vencer. É que o futebol do Corinthians não é o que a gente tava falando, né? Sim. Já vamos aproveitar e falar do Corinthians. O Corinthians perdeu pro CSA, fez um gol de empate lá com o Pedrinho, que tava jogando em casa, né? Foi da base do CSA. Chorou lá depois. Tudo mais, Mas assim, ele até falou que trocaria o gol pela vitória do Corinthians, pra você ver o desespero que o time tá, né? Por uma vitória. Por uma vitória. Então, o Carille também já perdeu o elenco, já, assim, perdeu o vestiário, né? Com os jogadores. Então a situação no Corinthians está cada vez mais crítica. O que vocês podem comentar desse jogo de quarta-feira? Eu tava lá no Allianz, não consegui ver. Vocês podem comentar melhor esse jogo pra mim? Com certeza. Bom, mandar um abraço aí pro Norival Tabuada. Tá falando que o Daniel Alves está aposentado, quase não é jogador. Vixe, já era. Já era. Esse aí, o Daniel, já era. Machucou. Já não jogava bem. Agora... Bom, falando agora do jogo Corinthians e CSA, muito legal, né? O Pedrinho deu entrevista depois, se emocionou, a família dele toda tava lá. Então foi muito importante realmente o gol. O gol que ele fez foi muito bonito, gente. Foi um golaço. Por mais que o Corinthians tenha perdido, foi muito importante pra ele. Eu queria destacar um pouquinho a equipe do CSA. Porque o CSA nos últimos 3 jogos teve um retrospecto de derrota, empate e vitória. Com 3 times grandes. Então, ou seja, empatou com o Flamengo lá no Maracanã. Perdeu pro Flamengo lá no Maracanã, mas de apenas 1-0. Todo mundo, pelo menos eu, acho que vocês também, e a maioria das pessoas que acompanham o futebol, todo mundo falou, se o Flamengo amassou o Grêmio na Libertadores, o Grêmio que é o Grêmio, que tem um time experiente, tem um técnico experiente à frente, que é o Renato Gaúcho, conseguiu ganhar de goleada, nossa, vai ganhar de 20, 30-0 do CSA, mas não. O CSA teve chance de gol e conseguiu aí segurar o placar de 1-0 só. Sim. Depois empatou com o São Paulo, né? E aí vence o Corinthians. Por mais que o Corinthians esteja aí numa fase ruim, em jejum de vitórias, não jogando bem, o Corinthians é um time grande, é sempre difícil jogar com o Corinthians, porque o Corinthians se fecha muito e tem essa pressão, né? Você vai jogar com um time grande, enfim. Então eu queria destacar aí a equipe do CSA. Agora o Corinthians, vixe, gente, tá difícil de comentar um pouquinho sobre o time, né? O técnico Fábio Carille aí, o André Sanches também se pronunciou sobre o assunto, ficou muito irritado, falou que o time tá apático, falou até que os jogadores, tem jogadores querendo férias, né? Deixou na mão. Então o Carille continua, né, por enquanto aí no Corinthians, muitos querem a saída dele. Sim. Mas o técnico... Pode falar, Lucas. Não, pode ele, na verdade, o Carille diz que, ele até falou, né, que fica no comando do Corinthians após a derrota para o CSA. O presidente André Sanches, ele deixou a decisão pela continuidade do Carille por ele. Se ele quiser continuar, ele fica. Se ele não quiser, ele sai. Pra ele não tá mais importante, ele abriu mão mesmo, né? Isso, E o Carille, ele teve uma conversa com os dirigentes, com os auxiliares, tudo, e ele optou por ficar na equipe. Então a gente tem que ver o que vai vir desse Corinthians agora, né? Principalmente contra esse Flamengo. Contra o Flamengo, né? E não adianta ficar com aquele toque de bola só atrás ali. Gil, Manuel, Gil, Manuel, Avelar, Fagner. Não, isso não dá. Não adianta. A minha opinião, né? Fazer a minha colocação aqui sobre esse... Só antes de você falar a sua colocação, o Carille, só emendando o que ele falou, que ele optou por ficar no Corinthians, já que o Andrés dessa escolha dele saiu ou não, ele que escolhe. O Carille até falou, minha multa é pouca perto do problema do Corinthians. Pra você ver a noção, né, do como tá a situação lá. Jogadores, torcedores protestaram também. Protestaram na chegada do time, picharam o Parque São Jorge. Até o Ralf e o Cássio se disponibilizaram para receber os torcedores, achei isso conversaram muito legal. Com ele, 30 torcedores, né? 30 torcedores. Sim.
e alguns foram lá conversar com eles. Acho isso legal, você receber os torcedores de uma forma pacífica, né? Sim, exato. Tudo Nada uma como- conversa. É legal ter essa aproximação jogador com torcedor, porque aí você vê que o jogador se preocupa de uma forma, né? Que quer mostrar, Sim. sei lá, algum tipo de melhora, algum tipo de resultado, mas não é o que a gente vê dentro de campo. Parece que o Corinthians está entregando o jogo, e foi isso que o Andrés falou. Exatamente. Que o Corinthians está entregando. Isso não pode acontecer, porque o Corinthians nunca foi disso, é um time de raça que a gente sempre estava acostumando ver, mas nos últimos jogos aí tá meio complicado. Fernando, sua colocação Minha é... colocação é que eu assisti o jogo do Flamengo contra o Goiás. Goiás contra Flamengo, né? Foi lá em Goiás o jogo. Serra Dourada. Serra Dourada. Eu assisti o jogo com o flamenguista. Eu não sou flamenguista, mas eu Assistiu o assisti. flamenguista onde? Lá depois da aula, fui lá no barzinho lá. A gente não faz isso, hein? Cabular a aula. Não, depois eu não pode. cabulei a aula. Depois pode. Depois pode. Depois. Não. Então, aí eu cheguei lá, fiz amizade com um flamenguista que tava vendo o jogo e a gente ficou junto lá assistindo e ele, né, torcendo lá, ficou feliz com 2-0. Eu falei, ó, cuidado que o Goiás tá crescendo. Aí foi lá, o Goiás empatou. Nossa, foi muita piada. E aí a gente entrou na questão do Flamengo e Corinthians, né? E ele, sim, como flamenguista, ele disse que tem medo, né? Tem um certo medo por ser um grande confronto. Sim. E aí nós juntos lá dialogando, a gente chegou na conclusão de que o Corinthians, ele tem essa áurea de crescer em clássicos. Exato, né? é isso que eu ia falar pra você. Palmeiras, por exemplo, O Corinthians, ele tem muito esse retrospecto de tá numa fase e pegar um jogo grande, ganhar e pegar outra sequência boa, né? Sim. Por mais que esteja 7 jogos sem vencer. E foi o que eu tava falando até aqui com a gente na redação, antes de entrar aqui pro ao vivo, que o Corinthians, pra mim, tudo pode acontecer. O futebol nada é impossível, mas assim, o Corinthians pra mim ou pode ganhar de 1-0 lá no Maracanã do Flamengo, E Flamengo- como também pode perder igual o Grêmio perdeu, de perdeu. lavada. O Isso Flamengo joga sem o Gabigol, né? Recebeu o terceiro amarelo. Exatamente, Então- pra sorte aí dos Então, corintianos. hoje não tem gol do Gabigol. No domingo a gente não vai ver isso. Pelo Não menos. escalem, Fez não gol de escalem. novo, né, Não contra o escalem. Goiás. Puta Gol merda. também. Tá numa fase 20 incrível. gols? Nossa, incrível. É o artilheiro do campeonato. 20 gols. O Gabigol. Bom, o Corinthians fez aí a preparação, né? O Fábio Carille. E ele vai dar uma oportunidade pro Pedrinho ficar mais centralizado ali no meio. Aham. Então, o Ramiro vai ficar na ponta direita e o Matheus Vital vai ser alocado ali pro lado esquerdo. Sim. Então, a provável escalação do Corinthians vai ser o Cássio no gol, Fagner, Manuel, Gil e o Carlos, porque o Danilo Avelar está suspenso, não joga. Isso que eu ia falar, né? O Carille já começou a montar o Corinthians. Já começou a montar o sem Corinthians. O Avelar e o Wagner Love, isso, né? O Love que tá machucado, né? Tá sentindo aí algumas Isso, dores. Bom, Ralf e Júnior Urso no meio, Ramiro, Pedrinho e Matheus Vital e o Gustavo mais na frente. Mas vai ter também o Bocelli, né? Vai estar aí à disposição, porque ele tava em suspensão, tava suspenso, né? Cumpriu aí a suspensão contra o CSA. E aí pode estar à disposição do técnico Fábio Carille pra ficar lá na frente, quem sabe marcar uns gols. Ô Carille, põe esse time pra rodar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, põe esse time pra frente. A gente quer ver o jogo bonito, igual do Santos, do Flamengo. Né? O Palmeiras tá começando a jogar assim. bonito também. O Mano, o Mano é a prova disso, um cara retranqueiro. Colocou o Palmeiras pra cima de São Paulo. A gente Fernando fez até Diniz piada, também né? tem essa Fez filosofia. O São Palmeiras fez 1-0 e ia recuar agora. Então. Mas não fez, não foi o que aconteceu. Não é possível. Carille, pelo amor de Deus, 7 vitórias. Mostra esse jogo contra o Flamengo, é muito importante. Se você vencer esse jogo, todo mundo para de falar de você. Os palmeirenses, Principalmente. Bom, o Rodrigo Gonçalves está nos assistindo, ele mandou uma mensagem. Boa tarde, eu acho que o Corinthians tinha que contratar jogadores. Tem muitos jogadores que não merecem jogar no time titular, mas acho que o Corinthians não perde o jogo pro Flamengo. Eu acredito no empate. Muito bom. Um empate também Também- pros palmeirenses também é, não não- é ruim. Assim. não Corinthians pode também muito, não, o Flamengo pode muito Você acha? também. O Corinthians vai adorar que conseguiu empate Mas lá lógico que é no importante a Maracanã. vitória, né? Sim. Com certeza. Mas sinceramente, Sim. eu vou antecipar meu palpite. Mano, pode vai ser um antecipar. 5-0 de novo pro Não, Flamengo. Ô, louco. Acho que nem pra tanto, acho que uns 2-0 pro Flamengo. Ô, Carille, dá um jeito aí, Carille. Pelo amor de Deus, não deixa isso acontecer que os Não, torcedores gente, por favor, a vão gente vai ter um ficar a fim da infarto aí. vida. Então pessoal, põe esse time pra frente. Também não vai assim apavorado só porque você ficou, que você optou por ficar e vai pra frente com tudo, não. Que o Flamengo também vem. Flamengo bem só monstro, Pegar um contra-ataque ali já era.
Mas é isso aí. A Sabrina Silva, ela votou na enquete também. Ela falou que sem chance do Corinthians vencer o Flamengo. Fernando, tem a parcial ainda? Tem, então. Mudou alguma coisa? Pessoal, votem lá na página do Instagram do Diário de Suzano. ou votem Diário nessa de Suzano, live aqui gente. mesmo. As parciais são 82% de que não, deu uma decaída, era 86%, e cresceu um pouquinho o sim, né? Que o Corinthians vence o Flamengo lá no Maracanã. Foi para 18% a votação aqui. Todo mundo duvidando, hein? Mas a maioria duvida mesmo. E eu também duvido, acho que. E os palpites, gente? Bom, vamos. Vai dar o giro primeiro? Pro final. Agora vamos dar um giro esportivo pelo mundo aí do esporte. E depois a gente fala os palpites, que é o mais importante. Eu quero ver quem que vai acertar esse palpite aí, porque esse é muito importante, esse palpite. Eu vou cobrar na segunda-feira. Bom, vamos lá pro giro esportivo. O piloto Lewis Hamilton, que está a apenas 4 pontos de conquistar seu 6º título da Fórmula 1, afirmou ontem, na quinta-feira, que deseja renovar seu contrato com a Mercedes, que terminará no final da próxima temporada. Agora falando um pouquinho de NBA, um dia após ser derrotado pelo Utah Jazz, o Los Angeles Clippers reagiu neste início de temporada da NBA ao superar e acabar com a invencibilidade do San Antonio Spurs. É isso mesmo, gente? San Antonio. Deve ser. San Antonio Spurs. Spurs. Eita. San Antonio Spurs. Gente, em inglês. Na noite dessa quinta-feira, em casa, o time da Califórnia venceu por 103-97, contando com o brilho de Kawhi Leonard, que foi o destaque, né, do Toronto na temporada passada. Um dia após ser derrotado, agora falando um pouquinho também. Eita. Desculpa, gente, pelo erro aqui. Eu também ia falar do NBA de novo, mas não. O São Paulo e o Corinthians disputam a primeira partida pelo título do Campeonato Paulista Feminino neste sábado, às 11 horas, no estádio do Morumbi. O jogo de volta será no dia 16 de novembro, no mesmo horário, na Arena Corinthians. Importante isso aí, né, gente? Futebol feminino também dá uma... ressaltar o futebol feminino que vem crescendo, né, no Brasil após a Copa do Mundo. Né? Muito legal ver isso. Muito foi comentado. E até o time do Corinthians foi campeão da Libertadores. Foi aí muito legal. Perdeu também o título para Ferroviária. Para Ferroviária, né? E agora tá no Paulista. Então, acho que o time masculino tem que aprender com as mulheres. Tem muito pra aprender. Exato. O time feminino do Corinthians. Então. Isso, tá? Parece que o Real Madrid e alguns outros clubes ano que vem já vão começar a montar um time feminino. Eu acho isso muito legal, gente. Sim, muito, muito importante isso pro crescimento, né, do futebol. E até as emissoras se interessando em transmitir jogos, né? A DAZN já tá transmitindo jogos femininos aí. Nossa, só tem a agradecer aí, gente. Exatamente. Tem que crescer bastante. Bom, vamos para os palpites agora, só pra gente encerrar o DS Sport. Quanto tempo já tem aqui? Bom, 27 vamos lá. Isso aí. DS Sport, vamos lá. Fernando deu dele, Flamengo e Corinthians. Não, eu quero... Não, o Flamengo e Corinthians o último, vai, palpite. Vamos pro jogo de amanhã. Palmeiras e Ceará, quem vence? Palmeiras e Ceará. No Allianz Parque. Allianz Parque. O meu palpite pra esse jogo é... Lembrando que o Palmeiras venceu de 3-0 São Paulo. 2-0. 2-0 Palmeiras. Acho que 3-0 Palmeiras. 3-0? O placar é 3-0 Palmeiras. Não acredito também. 4-0 Palmeiras. 4-0 Palmeiras. Goleada. Agora Bom, Santos. Santos e... Botafogo. Santos e Botafogo, exatamente. Na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. Quem vence? Acho que vai ser uns 3-0 pro Santos. 4-0 Santos. 3-0 Santos. 4-0 Santos. 3-0 Santos. Que eu não quero colocar igual, mas acho que vai dar uns 2-0 Santos. Vai. 2-0. Só vitória também. Só vitória. Não deu nenhuma derrota. Só vitória. Bom, agora São Paulo, Chapecoense e São Paulo. 1-0 pro São Paulo. 1-0 pro São Paulo. Só que naquele sufoco. E arrisca o gol de quem? Ou não? Putz, aí acho que é demais, hein? Alexandre Pato? Não sei quem. Não consigo pensar. Vai ser 2-1 pro São Paulo. Eu também. Você tava com os palpites. Olha, 2-1 São Paulo. Acho que quem vai fazer o gol, acho que Reinaldo. Kingnaldo? Reinaldo e... Vamos ver. Igor Gomes. Pato. Não, Pato não. Acho Anthony. Que Pato não faz O gol. Anthony. Acho que o Igor Gomes, Igor Gomes destaque, né, do São Paulo. É. Bom, arrisca 1-0 pro São Paulo nesse jogo aí. A Chape também vai tentar empatar, mas não vai conseguir. Vai ser no sufoco, igual o Fernando. E, bom, o jogo da nossa enquete, né?
pra gente finalizar, até passa a enquete pra gente... Bom, A votação. Já estamos encerrando. Ó, cresceu o um Corinthians, pouquinho. hein? Cresceu 11. mais uma vez, olha lá, o Corinthians tá subindo, hein? Só Ó, 26. 11 Será disse foi que a gente não. falou aqui que deu efeito aí, não é? 69% acha que o Corinthians não vence o Flamengo E e 31% acha que o Corinthians vence o Flamengo. Isso cresceu em relação ao que a gente falou da primeira vez aí Sim. nessa Legal. live. O Corinthians tava sem- Mostra aí que os torcedores estão acreditando agora um vai pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Bom, eu acredito que o Corinthians vence esse jogo por 1-0. Só não sei o gol de quem, mas vou arriscar o palpite aí. Eu tive podem resgatar aí que na live onde teve lá Palmeiras e São Paulo, eu falei que ia ser 3-0. Acertou. Acertei e esse eu falo de novo, 4-0 Flamengo. Ô, louco! 4-0. Ô, Carilli! Não deixa não, Carilli. E você, Olha. Isabelle? Acho que vai ser 2-1 pro Flamengo. Acho que o Corinthians ainda faz um gol. Poxa 2-1. vida. Acho que o Flamengo faz 1-0, o Corinthians empata e o Flamengo vira aí no final. Mas é uma tristeza a mais. Empatar o jogo no Flamengo e perder É. de novo é difícil, Acho que né? vai ser lesão. Acho que o Corinthians ainda consegue Perde fazer uma um vez gol. de 4-0. No primeiro turno, vocês lembram quanto que foi? Foi um... Não, foi... Não lembro quando foi pro Flamengo. Foi em Itaquera, né, o jogo. Foi. Agora eu vou ficar devendo, que eu não lembro. lembro. Se vocês derem um tempinho, eu resgato aqui. Mas enfim, o Corinthians, ele tem que tomar muito cuidado com esse jogo aí. Vai ser muito complicado, porque se jogar o time pra frente, Carilho, que é muito difícil, duvido. Que é muito acontecer isso. difícil, muito difícil. Mas se for um pouco pra frente, tem que tomar cuidado, Tem que tomar porque o time cuidado do mesmo. Flamengo, ele é muito esperto, muito rápido. Mesmo sem o Gabigol, o Bruno Henrique, Arrascaeta. a Arrascaeta, o próprio Gerson, um baita de um jogador que fecha ali, né, o meio-campo do Flamengo. Tem os zagueiros também que estão numa fase. Rodrigo Caio fez gol ontem contra o Goiás, já tinha feito contra o Grêmio. Né? Contra o Grêmio. Então, Os dois zagueiros fizeram gol. exato. Mas o que então, vocês acharam desse bola parada e Goiás tudo. e Flamengo aí? O Goiás tem aquele Michel, né? Michel, o nome dele? Michel, sim. Eu até vi uma notícia hoje dele, pouca mídia e muito futebol. Muito Realmente, futebol. ele joga desde aquele jogo contra o Corinthians, que ele fez um golaço, Sim, não foi? foi isso Foi mesmo. expulso ainda, que deu um É. carrinho lá. Mas assim, o menino joga bem, ó. Tô Foi vendo 1-1, poucos jogos hein? dele. Flamengo e Corinthians no 1 primeiro a 1, turno. né? No primeiro 1-1. turno, exato. Então, acho que esse jogo Isso aí. acontece. Tudo pode acontecer, como o futebol é. Sempre nada é impossível. Bom, queria agradecer a vocês que nos assistiram até o final desse programa. Falar para vocês que o DS Sport ele acontece toda segunda-feira e sexta-feira, todas as segundas e sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde. A gente fala tudo sobre Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo. Além disso, falamos do líder Flamengo, e outros esportes. Giro, Com né? certeza. Giro no esporte também. Isso, exatamente. Então não deixe de acompanhar, a gente sempre vai estar aqui, esse trio aqui, ou também com o Daniel. Daniel. Isso Abraço, Daniel. Abraço, Daniel. E, bom, muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo programa. Tamo junto, galera.